Depressão, mitos e verdades. No mundo, são 320 milhões de pessoas com depressão. Verdade. Mito: a depressão se cura com um pensamento positivo. Apenas 10% da população diagnosticada com depressão tem tratamento. Verdade. Simone, são números desesperadores. São números que nos trazem para a realidade. E como é que a gente lida com esse assunto recheado de tabus? Você tem razão. Quando a gente fala em depressão, possivelmente é o transtorno mental que carrega em si mais mitos. É muito comum a gente ouvir pensamento positivo, é falta de ter o que fazer, é coisa de gente rica que tem a vida ganha e não tem nada para se preocupar. Olha, cuidado, né? Medicação é a última coisa. Então, todas essas coisas que eu disse são mitos e atrapalham demais o tratamento adequado dessa condição. Então, se a gente já tem um número tão pequeno, né, 10% só de pessoas tratadas no mundo todo de forma eficiente, a gente não pode contribuir com essas inverdades e prejudicar ainda mais o tratamento, o acesso ao tratamento dessas pessoas que já sofrem tanto com a depressão. Outro mito, e você citou agora, quando você faz uma referência à depressão e você liga a depressão a uma pessoa rica. Isso é muito comum, mas você sabe que os estudos, na verdade, eles apontam que a privação de recursos físicos, então a gente pode dizer que a pobreza, ela contribui muito mais para a depressão do que a riqueza. Homens ou mulheres? 2 vezes mais mulheres têm depressão do que homens, né? E aí tem uma coisa curiosa, né? A depressão, ela não é só uma tristeza, como se fosse pouco só a tristeza, né? Mas não é só tristeza. Então, a gente vai ter 3 esferas aí compondo a depressão. O aspecto emocional, então o emocional envolve tristeza, irritabilidade, nervosismo. A parte física, geralmente na depressão a gente vê alterações muito importantes do sono, geralmente insônia, e alterações do apetite também. Geralmente as pessoas perdem o apetite. Aí alguém diz assim, mas eu tive depressão e comi mais. É verdade, a gente está dizendo aquilo que acontece de forma mais frequente. E também do ponto de vista físico, a gente vai ver muita fadiga, um cansaço, uma vontade de não fazer nada. Isso também é muito característico. E do ponto de vista cognitivo, eu falei que eram 3 aspectos, então emocional, físico e o cognitivo. No cognitivo, a gente vai ter falhas de memória e o pensamento mais lento. Então parece que a gente não está num ritmo normal, fica mais lentificado. Essa coisa da memória é tão curioso, porque em idosos, principalmente, é muito comum a gente receber idosos no consultório, então com a queixa de memória, até que pode sinalizar ali um quadro como uma demência, né, o tipo Alzheimer. E quando a gente vai ver, essa falha de memória não é um processo demencial. Muitas vezes no idoso é por conta de um quadro depressivo. A depressão, ela não está ligada ao tempo de vida que você tem, quantos problemas você está carregando ao longo dessa vida. Crianças e adolescentes, eles podem ter depressão? Podem, sem dúvida. E na criança e no adolescente, uma das coisas que a gente mais observa, mais até do que a tristeza, é a irritabilidade. Então muitos pais às vezes dizem assim, nossa, mas o meu filho, quando ele está com os amigos, ele está ali sorrindo, então não deve ser depressão. Veja, mesmo quem tem depressão, não fica, principalmente no nível mais leve da depressão, no estágio mais inicial, você não tem essa tristeza constante. Então você tem momentos de maior tristeza, você tem momentos de maior irritabilidade,
E muito curioso, Big, é que muitos pacientes eles relatam isso. Às vezes eu até procuro fazer coisas que são legais ou que eram legais antes de eu ter depressão. Então eu saio para fazer compra ou eu tento encontrar algumas pessoas para ver se eu reencontro aquela alegria que eu tinha antes de viver. Então isso é muito comum, né? A gente fala, mas ele sai, ele vai para festa, mas está deprimido? Às vezes está. Então a gente precisa pensar nesses 3 componentes, né? Tem alteração física, apetite, sono em geral, tem alteração emocional, tá mais triste ou irritado, tá mais lento, mais dificuldade para se concentrar, por exemplo, em crianças e adolescentes, né? Dificuldade para se concentrar na escola, sinal de alerta. Ela atinge por inteiro e ela vai impactar de uma forma que todas as esferas da vida ficam comprometidas. Então a pessoa deixa de produzir, não quer mais ir para a escola, não quer mais se relacionar, não tem mais vontade, não tem ânimo de fazer as coisas. Até uma evitação da socialização, do contato íntimo muitas vezes. Isso vai impactar até os relacionamentos. E tem uma coisa, Big, muito curiosa, quando você falou, às vezes a gente passa ali por situações difíceis, fica triste, fica deprimido. Uma coisa que é interessante é que às vezes a gente passou por situações difíceis e não ficou deprimido. Mas tem pessoas que não passam por situações tristes e ficam deprimidas. Então a ciência, a gente ainda não tem uma explicação clara do que causa a depressão. A gente sabe que tem uma contribuição aí da genética, uma contribuição importante, em torno aí de 40%. Do que a gente chama de herdabilidade, né? Ou seja, a participação da genética. Se um parente próximo tem, a chance de você ter, então, 40% é bastante coisa. Mas tem também o que a gente chama de fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? Tudo aquilo que acontece com a gente na nossa história de vida e que pode, então, contribuir para esse quadro depressivo. Então, a gente não diz assim, passar por uma situação difícil vai ficar deprimido. Isso é mais um mito, né? E as pessoas que têm depressão, elas se cobram muito, justamente quando elas têm uma família adequada, que elas têm até recursos financeiros adequados. Vamos dizer assim, quando a vida tá boa. É do tipo, por que eu estou sentindo isso se eu tenho tudo? Exato, elas se sentem muito culpadas, elas se sentem ingratas justamente por tudo estar muito bem e elas estarem deprimidas. Mas veja, a depressão não é escolha. Eu não escolho estar deprimido. Ela é uma condição e uma condição de saúde mental e que pode ser tratada. Simone, você percebe que quando alguma personalidade vem a público e fala sobre seu problema, fala que há anos faz tratamento contra a depressão ou para se sentir melhor e tudo mais, você como profissional, você sente que isso dá voz a outras pessoas ou encoraja essa pessoa a dizer, cara, se ele está dizendo, eu posso me abrir também? E aí eu já emendo outra pergunta, isso me faz parecido com o outro? Me faz mais humano? Sem dúvida, né? Isso aproxima as pessoas da condição. Simone, que tal a gente responder essa e outras perguntas num próximo vídeo? Porque esse assunto gera muita conversa.